Olá, seres divinos, bem-vindos ao canal. Eu sou a Emília Silveira, terapeuta holística. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se, curta e compartilhe se achar que é contribuição. Bem, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o processo de autoconhecimento, né? De expansão de consciência. Quando a gente entra nesse processo, a gente começa a fazer questionamentos, né? De o que é preciso, o que é necessário para mudar algo na nossa realidade, para que nós possamos entender melhor as coisas, lidar com as coisas com autocontrole, com o emocional equilibrado, em harmonia. Então, quando a gente começa a olhar as coisas de uma maneira holística, o que é uma maneira holística? É olhar de cima. Sai da sua zona de conforto, né? E olhe por cima da situação. Tudo aquilo que acontece ao seu redor, de alguma situação que você não gostou, de algo que te feriu, te machucou, né? Ou de alguma coisa que você acabou ferindo o outro por determinadas palavras, atitudes. E o processo de autoconhecimento, ele vai chegar a um ponto, né, de que a gente consiga ter esse controle emocional, que a gente consiga então olhar para o outro, olhar para nós mesmos com uma certa maturidade, com uma certa consciência de que somos imperfeitos, né? Então esse processo de autoconhecimento leva-nos a entender a imperfeição humana, porque se todos estamos aqui para um único objetivo, que é o objetivo de aprender, evoluir, ensinar também aquilo que a gente aprende, porque de que vale o conhecimento se nós não passarmos adiante, né? Não vale de nada. Esse conhecimento tem que se tornar sabedoria, e a sabedoria é colocar em prática aquilo que nós aprendemos e passar para o outro. Então, todo conhecimento que é passado para o outro se transforma em sabedoria em nossos arquivos akáshicos, né? Então, esse processo de autoconhecimento, ele demanda certas atitudes da nossa parte, de querer entender mais como funciona o universo, de querer entender mais sobre o comportamento humano, como que as pessoas reagem a determinadas situações, por que que elas reagem dessa maneira, né? E a gente ter um olhar diferenciado para isso. Porque cada pessoa tem lá a sua consciência, né? Atrasada, mais adiantada. A gente está em processo evolutivo. E cada vez que nós adquirimos um conhecimento novo e aplicamos em nossa vida, isso é uma forma de evolução. Então, tem pessoas que estão bem mais além, outras que ainda estão ali no básico, né? E a nossa consciência vai se expandindo, a partir de conhecimento de mundo mesmo, conhecimento de pessoas que já passaram por várias situações, conhecimentos de livros, né? Conhecimentos do dia a dia. Isso é o processo evolutivo. E quando a gente começa nesse caminho, a gente quer saber mais, quer alimentar mais a alma, alimentar mais o nosso consciente. De coisas que nos trarão uma certa praticidade, uma certa felicidade, um certo equilíbrio em nossa vida. Porque quando a gente entende certas circunstâncias, a gente consegue discernir melhor o que é certo e o que é errado, né, em nosso ponto de vista, e fazer com que aquilo se torne um pouco mais suave para que a gente não sofra tanto, né? Então, esse conhecimento da espiritualidade, conhecimento desse mundo holístico, conhecimento do universo, como ele funciona, como ele age em nossa vida, né? Do nosso meio energético, de toda a energia que influencia a nossa vida, nosso estado emocional,
Tudo isso é a evolução, né? Tudo isso é a expansão de consciência. Quanto mais a gente entra nesse processo, mais a gente quer se alimentar dele. Porque é aí que a gente tem o autocontrole. É aí que a gente sabe direcionar melhor nossas escolhas, para termos resultados melhores, para fazer escolhas mais assertivas, inteligentes. Então, esse processo de autoconhecimento, ele vem para facilitar a nossa vida, né? Para que a gente identifique melhores caminhos e se beneficie deles. Quando eu comecei nesse processo, já há 3 anos atrás, né, me aprofundando na questão emocional, na questão da espiritualidade, na questão desses fenômenos holísticos, né, que agora a terapia holística vem com tudo aí mostrar um outro lado do nosso comportamento, do nosso olhar para o mundo, né? Eu comecei refletindo, né, o porquê, e todo mundo tem esse momento de reflexão sobre si mesmo, sobre a sua vida, o que quer, por que está assim, por que precisa mudar, né? Então a gente chega em um determinado momento em que nós nos questionamos a respeito de tudo que acontece ao nosso redor. E nós vamos procurar, né, buscar respostas. E a resposta, na verdade, está dentro de nós, mas nós muitas vezes não sabemos como acessar essa resposta. Então, a gente precisa aprender, né? Adquirir conhecimentos. E isso tudo a gente faz através de livros, através de cursos, através de mentores, né? Que já passaram por esse processo e que hoje podem nos ensinar como chegar até lá. Eu digo que esse processo é maravilhoso, a gente muda, né, completamente a nossa visão, o nosso campo de infinitas possibilidades se abre, né? E a gente consegue, então, ter um melhor entendimento de tudo que é isso aqui. E tudo isso faz parte de uma vida, né? De tudo aquilo que a gente almeja, daquilo que a gente acredita e tudo mais. E com um pouco do meu conhecimento, que eu passo aqui às vezes em alguns vídeos, eu consigo também levar alguma coisa, alguma sementinha mínima para uma outra pessoa, né? E isso é gratificante, porque às vezes as pessoas veem, olha, eu vi você falando sobre isso, eu aprendi, que legal, achei bacana. Então é um processo de formiguinha, né? E a gente está aqui realmente para sermos pessoas melhores, olharmos as coisas com um outro olhar e entender que cada um tem seu momento, tem seu tempo e que cada um tem lá suas dificuldades, seus desafios, né? Que muitos chamam de karma, para superar. E quanto mais nós tivermos uma visão ampla de tudo isso, mais fácil será essa superação, né? Então é isso, eu queria falar um pouquinho sobre o autoconhecimento, a expansão, o que nos leva, por que é tão importante para nós nos aprofundarmos nesses assuntos, para a gente ter um melhor entendimento de tudo que nos rodeia, tudo que acontece em nossa vida, né? Porque tudo que ocorre tem um certo propósito de ser, e nós mesmos que criamos certas situações desagradáveis para nós. Então a gente precisa entender que se não está bom ou se está bom, fomos nós mesmos que criamos. E para mudar uma certa realidade em que a gente não se encontra feliz, somos nós mesmos que temos que mudar, né? Já que nós a criamos. Então por isso que esse processo é muito importante, para a gente saber lidar com determinadas situações, lidar com o outro, lidar com os nossos sentimentos, com o nosso pensamento. Por isso é importante essa autorreflexão. Começar então dessa maneira, né? E cada vez mais a gente se aprofundar aí naquilo que cabe a nós sabermos.
Então eu quis dizer um pouco sobre esse processo, né, de autoconhecimento, de busca por algumas questões. E se você está nesse processo, né, deixo aqui a importância dele e que continue, não pare. Cada vez mais você vai estar mais consciente e mais certa daquilo que você veio fazer aqui, daquilo que você quer, sem pensar em. Então, eu deixo aqui essa minha dica para esse processo de expansão de consciência, de conhecimento de tudo que existe aqui. Se você gostou, por favor, curta e compartilhe, né? É importante aqui para o canal. Um beijo e até a próxima.